Eu sou Regiane Cunha, especialista na superação de traumas e medos, terapeuta, e hoje vou estar aqui trazendo um pouquinho para vocês quais são os tipos de medos. Esse quadro faz parte todos os dias, às 7h30, normalmente de segunda a sextas, no Instagram. Tem o quadro Desperta Mulherão. O objetivo é despertar você, perceber que há outras possibilidades para você continuar sendo feliz do que ver só os bloqueios, só tudo que te impede de ser feliz. E hoje a gente vai estar falando sobre medos, olha que lindo. Vamos falar sobre os tipos de medos. Por quê que eu quero falar disso? Muitas pessoas, muitas mulheres ficam um bocadinho assim, mas é o medo que tem limitado eu de ser feliz? Mas como assim o medo? Como assim? Medo toda a gente tem e são coisas normais de se pensar. Só que às vezes, vocês podem estar confundindo os tipos de medo. Tipos de medos. E existem os medos que estão dentro da mente consciente de vocês. Esses medos da mente consciente são também conhecidos como medos primários, medos atávicos. São dois tipos de medos distintos, mas que andam ali juntinhos. São os medos que vocês sabem. Ah, eu morro de medo de andar de elevador. Medo primário, porque você sabe que você tem esse medo. Você tem consciência que esse é o seu medo. Se fechar a porta do elevador, você fica estressada. Ah, eu morro de medo de morrer, por exemplo. Quando você sabe, eu tenho medo de morrer, se torna um medo primário, tá? Então, eu tenho medo de dirigir. É medo primário. Dentro de quando você sabe, tá? Depois a gente vai falar a diferença do primário para os medos universais e daí tem uma diferença grande, ok? E é importante você ficar aqui comigo hoje para você entender isso de uma vez por todas e não ser isso que está atravancando você de realmente ser aquela mulher que você quer ser, de parar de ficar olhando no espelho e não se enxergando, não vendo a sua força e não sabendo o que é que tá te levando para trás quando você quer ir para frente, ok? Então, os medos primários estão ligados, como diz, o primário vai vir de primata, não é nem de primeira coisa que você tem, é aquilo que já vem de origem, aquilo que vem desde que o mundo é mundo, lá. Se você acreditar na teoria dos macacos, da evolução, das espécies, desde quando o nosso cérebro provém do cérebro reptiliano. É isso que os cientistas defendem e que conseguem provar. O nosso cérebro provém do cérebro reptiliano, ou seja, alguns animais tinham um cérebro até certo ponto parecido com o nosso. Depois de uma determinada forma, para a gente se desenvolver e para a gente começar a ser cada vez um ser mais elevado, o nosso cérebro foi se desenvolvendo até chegar ao cérebro que é hoje, certo? Então, o seu cérebro ele começa de trás para frente. Esse cérebro de trás para frente, esse cérebro da frente, por exemplo, os animais não têm. O macaco tem um pedaço, mas não na totalidade o que a gente tem. Ou seja, esse cérebro da frente aqui é na nossa mente neurocórtex, ou córtex central, né? Aqui, córtex central, mais ou menos esse meio aqui, e o neurocórtex aqui da frente, que é uma mente muito mais nova, que não vai há tantos anos assim que a gente tem, centenas, séculos, tá? Mas são menos do que a espécie humana. E isso faz com que a gente tenha alguns medos que provêm dessa fase primata. Por quê? Porque nós éramos seres que morávamos numa floresta. Nós não tínhamos casa, não tinha essa parede aqui, essa cadeira para a pessoa sentar. Não tinha o chão todo feitinho, piso flutuante, essas coisas não tinham, não existiam. Só existia o quê então, mulherão? Só existia você, a selva, a natureza. E o seu corpo tinha que sobreviver a isso. Então o medo, ele foi, em primeiro instinto, desenvolvido como algo de proteção, para te proteger. Por quê? Era um alerta que seu corpo dava e gritava quando você ia passar por uma situação que aquilo era perigoso. E ele disparava uma série de sintomas para o seu corpo físico para que você pudesse reagir daquilo. Reagir como? Correndo ou lutando. Só tinha isso para fazer naquela altura. Ou você enfrentava o macaco ou você corria do macaco.